fazendo é trazendo você para perto de nós, né? Então, esta vivência, ela pode ser uma vivência solitária, pode ser uma vivência pessoal e pode ser uma vivência também no coletivo. Cada um de nós escolhe como deseja fazer a sua jornada e o seu caminho, né? Esse café aromático é diferente do nosso evento, que é bianual, que é o Simpósio Internacional de Aromaterapia, que já está, né, indo para a 4ª edição, certo? Dentro da nossa primeira edição, nós tivemos também a abertura com o Robert, em 2014, o Robert esteve aqui no Brasil. Então, ele nos presenciou, né, com os seus conhecimentos, e foi um verdadeiro show. Então, hoje a gente também vai compartilhar um pouquinho, né, dessa história do Robert no nosso café aromático, e é um bate-papo informal, é um café, é algo que a gente vai desenvolver enquanto estamos conversando. Então, agora eu vou apresentar formalmente o Robert, né? Robert é palestrante, educador e consultor na área de ciências e os benefícios dos óleos essenciais e sua aplicação segura e eficaz. Acho que todos vocês se lembram, está ali atrás, não sei se vocês conseguem enxergar, o Robert, né, ele é uma das coautor desse livro, Essential Oil Safety. Este livro, inclusive, nós estamos aguardando ser traduzido aqui no Brasil. Ali, perfeito! Esse é o livro do Robert. E em 2014, quando ele esteve no Brasil, ele estava trabalhando na 2ª edição desse livro. Ele pulou de aproximadamente 300 óleos para mais de 600 óleos, que você pode, digamos assim, o que o Robert fez nesse trabalho foi ajudar a definir os padrões de segurança do setor da aromaterapia. Então, essa é uma leitura obrigatória para nós que desejamos utilizar a aromaterapia no nosso dia a dia ou em nossa prática clínica. Você pode estar utilizando a aromaterapia clínica ou a aromaterapia de uma forma holística, introduzindo a psicoaroma. Continuando aqui com a bio do Robert, né? O Robert, dentro desse projeto, em 77, ele escreveu o primeiro livro em inglês sobre a aromaterapia, né? Além disso, ele ministra cursos online, atualmente, isso está bastante pulsante, né? Por conta do momento que nós estamos vivendo, e tem inspirado audiências ao vivo em palestras na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul. Como eu disse, esteve no Brasil em 2014, que foi um show. Ele recebeu o Lifetime Achievement Award da IOA, em Denver, em 2007, e em 2014, foi o ano que ele trabalhou muito, digamos assim, nessa 2ª edição do livro que ele já mostrou. Bem, e agora a gente vai, digamos assim, propriamente dito, iniciar, né, a nossa live com o Robert. Robert, uma coisa que todos me perguntam sempre, e eu vou estender essa pergunta para você, né, como você se apaixonou pela aromaterapia, né? O que o motivou e o atraiu para este universo, para este campo? Em alguns locais, a gente vê que você ganhou da sua mãe um livro do Jean Valnet. Isso procede, Robert? Robert, so I want to start asking you about something I have been asked many times myself. How did you fall in love with aromatherapy? What motivated you or attracted you to be in this field? One thing that sometimes we read is that your mother gave you a book from Valnet. Is this correct? Is this the right information? Yeah, it was in 1967. It was in May 1967 because Jean Valnet signed the book to my mother. And so I must have been about
19 years old, I think. Yeah, I found it fascinating. I'm going to let you do a little, I'm going to stop so you can do a little interpreting. Ok. Então, sim, procede, Maria. E eu acho que foi em maio de 1967. A minha mãe recebeu um livro do Volney assinado por ele. Eu tinha por volta de 19 anos e eu fiquei fascinado. So I knew that my mother was interested in aromatherapy. But the impression I got was this was just some kind of beauty treatment. So when I saw the book, which is written by a doctor and is about a medicinal approach to aromatherapy, yeah, I was quite surprised. And I thought, oh, actually, this is very interesting. And I started reading the book. Então, a minha mãe, ela tinha interesse na aromaterapia, mas foi algo muito interessante quando eu recebi esse livro. Eu tive uma impressão que foi além desse interesse. Eu vi que esse doutor, ele tinha escrito sobre a abordagem médica da aromaterapia, e isso me deixou bastante surpreso, e eu continuei lendo o livro. And a lot of things happened after that. E muitas coisas aconteceram desde a época até agora. Certo. Eu queria que você falasse para a gente, Robert, assim, de uma maneira geral, se você poderia abordar as perspectivas diferentes sobre o que é aromaterapia e o que os óleos essenciais podem fazer, dentro da sua visão, dentro da sua expertise. Robert, in general terms, could you please share with us your views about the different perspectives on what aromatherapy is and what essential oils can do from your point of view? Yeah, I think that's a great question, because I think aromatherapy is many different things. I don't think it's one thing. We can say that aromatherapy involves the use of essential oils, but to do what? So we can use essential oils in fragrances just to smell good. We can use essential oils in cleaning products to clean the house. We can use essential oils in medicines. We can use essential oils in cosmetics. We can use essential oils for psychological effects. Aromatherapy is not one thing. And there is no definition anywhere. There is no accepted definition of what aromatherapy is. So aromatherapy is whatever we say it is. Então, eu acho essa pergunta bastante interessante, Maria, porque a aromaterapia, ela é muitas coisas diferentes. A aromaterapia não é uma coisa só. Envolve o uso dos óleos essenciais para fazer o quê? Então, nós vemos o uso para fragrâncias, para perfumes, né? Para produtos de limpeza, para as pessoas limparem as suas casas. Nós vemos o uso dos óleos essenciais em remédios, em cosméticos, para o uso psicológico. Então, o que me chama bastante atenção é que não existe uma definição de aromaterapia que incorpora tudo isso. A gente vê que a aromaterapia ela é dada a definição de acordo com o uso que a pessoa dá dos óleos. Uhum. Sim, de fato é um universo. O mais importante é qual é a finalidade, né? A gente sempre fala isso. Não se trata de dizer este óleo é bom para isso ou para aquilo, mas sim é muito importante que a gente entenda qual é a finalidade, né? De que maneira você deseja empregar, né, a matéria aromática. Really, Robert, I find it fascinating because, as you mentioned, we see the essential oils have a variety of uses, and I think it would be really small to say this oil is good for this and this oil is good for that. We see that there's a great range of uses for each one of these essences. Is that a question? No, just a comment. Okay.
É. Well, then I think we're kind of saying the same thing. Sim, Maria, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, exatamente isso. Uhum. I think I would add that, you know, I see people saying, I want to be certified as an aromatherapist, but there is no definition of what an aromatherapist does or what an aromatherapist is. There is no definition anywhere of that either. So we're in a very, we're in a field that is still very much evolving from infancy. You know, this is not really thousands of years old. It's less than 100 years since Gatfusse wrote the word aromatherapy. That was less than 100 years ago. This is a very new concept. It's a very new thing. And people talk about traditional aromatherapy, but I don't think there is such a thing yet. É bem interessante esse tema, Maria, porque muitas pessoas dizem que quer se definir, né, nesse campo da aromaterapia, quer ser um aromaterapeuta, né? E a gente não tem em nenhum lugar escrito o que é a definição de um aromaterapeuta, o que um aromaterapeuta faz. Eu vejo isso como sendo um campo que está em evolução, é um campo novo, está ainda na sua infância. Passou-se menos de 100 anos desde que Gattefossé cunhou essa palavra. Então, é um conceito novo. A gente, às vezes, escuta pessoas falarem sobre aromaterapia tradicional, mas eu não acho que existe algo desse tipo, porque é algo muito novo, está evoluindo. This is really excellent interpreting. Thank you, Robert. Sim, eu gostei bastante dessa explanação do Robert. Realmente, estou refletindo aqui sobre isso. De Maria fato. says she will reflect about your comment about aromatherapy being a new field. Yes. I like this. Robert, nós estamos vivendo um momento bastante atípico nas nossas rotinas, né? É um momento onde o mundo todo está sensível com essa fase do isolamento social como uma proteção. E pelas incertezas, com relação ao futuro, as pessoas estão sendo muito mobilizadas com medos, insegurança, perdas, o próprio luto acabou tendo um significado diferente nesse momento, que afetam e impactam diretamente a saúde mental e acabam contribuindo para que aumente alguns transtornos, como a ansiedade. Nunca se falou tanto, isso deu um salto significativo aqui no Brasil, com certeza, mas eu acredito que isso seja mundial, né? Os transtornos, eles deram aí um salto. Observamos que, como o Robert disse, a aromaterapia vem ganhando espaço como uma ferramenta complementar e integrativa para prevenir, manter e promover, né, saúde e bem-estar. Você tem algo a dizer sobre o uso dos óleos essenciais para nos auxiliar nestas questões que nós estamos sendo mobilizados atualmente? Robert, we are experiencing a very different moment in our routines at this moment in the whole world. The whole world is more sensitive to the social isolation, uncertainties regarding the future, which brings insecurity, fears of becoming ill, losses. Many people are mourning, grieving, which directly affect mental health and contribute to the increase of mental health disorders. We see anxiety is being spread. Definitely, I can say for Brazil, but I think this is happening throughout the world, depression and other things. As we mentioned, aromatherapy is gaining ground as a complementary and integrative tool to prevent and maintain and promote health and well-being. Do you have anything to say about the use of essential oils to help restore mental health or any other of these disorders that we mentioned previously? I think it's interesting that, you know, we were saying earlier, or I was saying earlier that
We don't really know what aromatherapy is because it's many things. And I think in relation to that, aromatherapy is very unusual in that it can be used professionally for medicinal effects. Essential oils can be used by people who have studied for years and use essential oils. But it can also be used just by anybody for anything they want to use it for. So it has a professional dimension and a consumer dimension that are completely indistinct. So we say, well, this oil does this or that oil does that. Okay, maybe, but how do you use it? What's the dose? How often do you use it? Where do you apply it? How do you apply it? What do you mix it with? It's not so simple, really. É bastante interessante que eu disse agora há pouquinho, né, que a gente não sabe exatamente o que a aromaterapia porque é muitas coisas, né? A gente percebe que é algo que pode ser usado de uma maneira profissional. Eu tenho pesquisado isso por muitos anos, né? A gente vê o uso dos óleos essenciais na área médica ou qualquer pessoa. Então a gente vê do ponto de vista do consumidor. Então a gente vê que existe uma dimensão profissional e uma dimensão do público. Mas não é tão simples assim, porque a pergunta é: qual a dosagem? Qual a frequência? Onde que a gente vai aplicar esse óleo? Como? Vai misturar com o quê? Então, não é tão simples assim. Realmente. Eli, eu vou dar uma pausazinha, só explica isso para o Robert, que eu preciso falar que nós teremos um sorteio, né, do livro Aromaterapia para Todos, que também é um livro do Robert, que foi traduzido. Oh, yes! Ok. E foi traduzido pela editora Laszlo aqui no Brasil, então será sorteado. E a Selene me pediu para falar isso para vocês. Vocês têm um post, tem um QR Code, que basta clicar ali e você já passa a concorrer. Então, no finalzinho da nossa live, a gente vai sortear esse livro com o maior carinho, maior alegria para vocês iniciarem de uma maneira segura, né? Ou melhor, tendo um roteiro bastante seguro e bastante, eu vou dizer, bem idealizado, para que você possa começar a usar a aromaterapia para você ou para as pessoas na sua casa. Esse é um livrinho bastante didático e, ao mesmo tempo, muito próximo, por isso ele tem esse nome, né? Aromaterapia para Todos. Não é um livro para pessoas que já têm o conhecimento. Aí já vai para o Essential Oil Safety. Aí temos que passar para... Oi, Mirna, tá no Facebook. Como é que é? Está no Facebook? Sim, tá no Facebook, passando a live. E quem não conseguir pelo QR Code, pode também mandar uma mensagem para o celular 011 99251 3777. Bastante gente participando e querendo ingressar nesse mundo com o livro do nosso querido Robert. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação. Eu recebi bastante mensagens aqui de pessoas pedindo socorro, não estou conseguindo entrar. Então, esse webinar ele está sendo transmitido pelo Facebook do Grupo Essence, e ele também depois será transmitido ou será colocado no WhatsApp. Se tudo der certo, ele está sendo gravado e a gente vai poder disponibilizar depois. Mas vem com a gente, fica aqui nesse bate-papo super informal, que é um momento super descontraído e que, ao mesmo tempo, nos enriquece enquanto pessoas que estão querendo trilhar essa jornada ou aqueles que já estão, né? E a gente acaba matando saudade, revendo quem a gente já viu, e a gente já está fazendo campanha para o Robert retornar ao Brasil, né? Muito bem, é isso aí. So Maria was mentioning that about the draw, the book,
But lastly, I think what's important to know, Robert, is that she's campaigning for you to return to Brazil. Yes. Maybe in safer times. Can you repeat that, please? Maybe in safer times. Okay, yes, definitely. Not very soon. Sim, ele diz que em momentos talvez mais seguros por causa da saúde, mas definitivamente. Yes. I just stay right here for now. Yes, O Robert está na campanha Fique em Casa. Isso. Nós também, no Aromático Café, nós também estamos na campanha Fique em Casa. Aliás, né, nós estamos aqui transmitindo esse momento justamente, cada um do seu cantinho, cada um na sua casinha, em segurança. Como usamos a aromaterapia também, né, em segurança, quando temos dúvida, podemos consultar o livro do Robert, Essential Oil Safety. É um grande manual para aqueles que querem utilizar a aromaterapia de uma forma segura. E, Robert, agora eu vou te colocar uma outra questão que a gente vem falando bastante aqui no Brasil também. Com a entrada das empresas de marketing de alta performance no Brasil, estamos sendo consultados diariamente. Nós temos alguém que liga e nos pergunta sobre o uso da ingestão de óleos essenciais. Como você vê, ou melhor, como você avalia essa questão da ingestão e que orientação você poderia dar para aquelas pessoas que estão conhecendo a aromaterapia nesse momento e ficam na dúvida e por isso nos ligam perguntando? Essas pessoas que estão sendo introduzidas na aromaterapia agora não sabem diferenciar uma essência de um óleo essencial, então muitas vezes isso pode gerar um risco muito grande para a saúde. Robert, with the entry of the MLM companies in Brazil, we are being consulted a lot about the use of essential oils via ingestion. How do you see or evaluate this issue of ingestion? And mainly, Maria would like to mention that many people are starting aromatherapy, so they are receiving confusing information. So can you offer some guidelines or ideas on this? It's a big question. First of all, people sometimes quote me as saying it's not safe to ingest essential oils, or you shouldn't ingest essential oils. And I have never, ever said that. É uma grande questão, Maria. Primeiro de tudo, eu gostaria de mencionar que muitas pessoas dizem que eu digo que não se deve ingerir óleos essenciais. Eu nunca disse isso. So I am not saying you should not ingest essential oils. But if you ask me, is it safe to ingest essential oils? That's a bit like saying, is it safe to take prescription drugs? Então, o que eu quero deixar claro é que eu não estou dizendo que não deve-se usar os óleos essenciais via ingestão, mas a pergunta é seguro? Talvez seria a mesma pergunta se a gente fizesse, é seguro tomar medicamento que tem prescrição médica necessária sem a prescrição médica? Because if you're taking an essential oil as a medicine, then are you treating yourself for a chronic condition? You know, I don't know why you're taking essential oils, why you're ingesting essential oils, and maybe there's a good reason, but I can't just say it's safe or it's not safe because I don't know the situation and I don't know the circumstances. Então, se você toma um óleo essencial como um remédio, vamos dizer que você está tratando algo como uma doença crônica, né? Por que você está usando esse óleo essencial? Então, na verdade, Maria, tem muitas perguntas, né, ao redor dessa questão que seria muito difícil eu responder sim ou não com respeito à ingestão nesse momento, porque eu preciso entender o caso como um todo. So I have certainly seen in the English-speaking world, I have seen a lot of unsafe advice given,
And I have seen the companies, doTERRA and Young Living, saying, we didn't say that. We're not saying, the company is not saying that. We distance ourselves from this thing. Então, nos países de fala inglesa, eu tenho visto muitos conselhos que não são seguros. Empresas como a doTERRA e o Young Living, eles dizem que eles nunca, como companhia, deram esses conselhos. And I think it's interesting that in the United States, the FDA has said, we hold you, the company, responsible for what people selling your brand of oils are saying. We hold you legally responsible for that. E é interessante notar, por exemplo, que nos Estados Unidos, o FDA, ele mencionou que eles têm a companhia, a empresa como responsável legal sobre o que os vendedores deles estão mencionando ou fazendo com os óleos essenciais. And I think the potential problem is that people do have adverse reactions to essential oils sometimes. And somebody maybe needs to take responsibility for that. So if you are a doctor and you are, advising your patient to take essential oils, then presumably you are covered as a doctor for what you prescribe. Probably, I don't know, it depends what country you're in. But if you're just somebody who's buying and selling essential oils, then it might not be a good idea for you to advise anybody how they should use that as a medicine. Então, Because eu then vejo you are playing at being a doctor. Eu vejo alguns problemas potenciais nesse assunto aqui. Por exemplo, os óleos essenciais podem causar reações adversas. Quem vai se responsabilizar? Por exemplo, se você é um médico e aconselha seu paciente, você como médico está coberto. Normalmente eu acho que assim, depende da legislação de cada país, mas eu acho que os médicos estão cobertos quando eles dão um aconselhamento de um tratamento de um remédio. Mas, se você está comprando e vendendo óleos essenciais, eu não aconselho você a aconselhar seus pacientes ou seus clientes a ingerirem os óleos essenciais. É como se você estivesse brincando de ser médico. If you're using essential oils for yourself, for your own health, that's different. No one's going to hold you legally responsible for damaging yourself. Se você está utilizando para você mesmo, para o seu próprio uso, eu acho que é algo diferente, porque eu acho que legalmente ninguém vai te responsabilizar do dano que você está causando a você. É isso mesmo. Robert, muito esclarecedor o que você nos traz. E eu sempre digo, quando me perguntam essa questão de por que você vai tomar isso ou aquilo, é a mesma questão de você toma uma aspirina se você não tem dor de cabeça para prevenir que você venha a ter, ou qualquer outro remédio, um remédio para diabetes ou alguma coisa assim. Não é dessa forma que as coisas funcionam. E realmente, brincar de ser médico é algo muito sério, porque se o seu cliente tem uma reação adversa, quem vai ser responsabilizado é você. Então, realmente, é diferente você fazer uso para você e é diferente você estar utilizando isso na sua prática com seus clientes. Muito importante. Gratidão, Robert, por essa explanação. Thank you, Robert, for turning this in such a clear way, very easy to follow, very logical. Maria, she agrees with you. Thank you. Can I add another thought to that? Posso falar mais um pouquinho sobre isso, Maria? Por favor. I think as the aromatherapy industry and different aspects of the industry develop, I think what's
becoming apparent to me, what's becoming obvious to me, is that education and sales should be completely separate. So if you're selling essential oils, you should not be in the business of education as well. If you're in the business of education, you should not be promoting your own brand of essential oils. Because there's a vested interest, there's a conflict of interest. That's just my opinion. But that's why in my own career, I've decided now I'm only writing, I'm only teaching, I'm not consulting for any businesses, I'm not involved in any essential oil sales at all. Maria, o que eu queria também mencionar é que conforme os diferentes aspectos, né, da indústria da aromaterapia vai se desenvolvendo, eu percebo e eu acredito que a educação e vendas, ela deve estar separada. Então, se você vende óleos essenciais, eu acho que não deve se envolver na educação. E se você educa sobre óleos essenciais, eu não acho que combina vender, porque, na minha opinião, existe um conflito de interesses. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, e eu decidi que agora eu vou continuar na minha carreira me dedicando para escrever e para educar as pessoas na área. Eu não estou mais envolvido em nenhum tipo de consultoria para empresas e também já não estou mais envolvido com vendas. Sim. Continuando, a gente sabe que o Robert ele tem despendido muito tempo da vida dele nos últimos anos, desde que ele se deslocou da Inglaterra, pesquisando e inspirando pessoas, né, através dos workshops que ele vai fazendo nessas audiências ao vivo pelo mundo afora. Robert tem voltado várias vezes para a Inglaterra para fazer essas audiências também, né, inspirando pessoas. E dentro dessa colocação que ele fez, realmente a gente tem uma grande reflexão para fazer com relação ao futuro, né, com relação ao futuro mesmo dessa prática que a gente vem adotando na nossa realidade nos últimos tempos, né? Eu acho que você tem exatamente essa autoridade para estar falando pelo tempo de pesquisa, né? Pelo tempo que você expende diariamente, este é o seu trabalho, né? Estar pesquisando, estar conversando com as pessoas e até esclarecendo dúvidas que nós temos, como essa que a gente acabou de falar, da ingestão. E é muito bom poder ter você dando essa retaguarda e esse suporte, Robert. Robert, you spend a long time and researching, you've been doing this for a long time, and you have been inspiring so many people in live workshops, and now, as we know, in online courses and master classes through the Robert T. Saham Institute. And I think this conversation is causing me to reflect a lot about the future of our field. And I take and I consider you, not only me, but the whole world, as an authority in the field. And I say that because of so many years you have been dedicating to the study and the use of the oils. For example, right now, we just asked you this question about ingestion, and, we received such a clear and way of, a clear thought about this, or a guideline. So I want to mention to you that it's really great to have a person like you in the field that I work, that I feel confident that I can come to you and ask and receive the support of, so clear and so many years of research. Thank you. E para complementar, né, acabei falando tudo isso e esse time para você poder passar para ele, porque eu gostaria de pedir a ele o que ele poderia nos dizer à nossa audiência, né, as pessoas que estão aqui com a gente, para que pudesse inspirar essas pessoas nesse caminho que todos nós trilhamos, né, e que somos apaixonados, que é a aromaterapia.
So Maria said all of this introduction to come to this point that she wanted to ask you. Is there anything that you would like to say to inspire the audience? She's thinking like all the path that you have, taken since the beginning till now, if you look back, and if you think about people that are in the audience right now, what could you say to them to inspire them? I think it's important always in this field to study essential oils and to understand essential oils, to know, what kind of plants they come from. Why does the plant create these essential oils? How are they extracted? What's the process? What changes during the extraction process? How are they shipped around the world? How are they transported? How much energy is consumed? Who profits? Does it matter? I think there are a lot of questions that we don't always have answers for. If I'm in the US, why would I be buying peppermint oil from India? Does that make sense? Or eucalyptus oil from China? There are so many wonderful plants growing in Brazil. My advice to people in Brazil is find out about the essential oils that grow in your own country and really find out about them and explore them. And, whether it's Copaiba or some other oil, let's make more use of what we have growing close, being produced close to us. And a little bit less shipping all around the world and all the energy consumption and all the people that have to be paid along that route when you buy that little bottle at the end. I think this is something we should think about, and that we should learn about essential oils one at a time. You don't need to learn about 100 essential oils in a week. It's not necessary. Take your time. Just buy a few essential oils. They're not going to last forever. You don't need a big collection. Build a small collection, but understand them well. Understand them really well. Então, Maria, acho que uma das coisas que eu posso falar agora, e gostaria que as pessoas começassem a refletir, né, é que quando a gente olha um vidrinho de óleo essencial, existe uma planta por trás. Então, eu gostaria que as pessoas colocassem atenção na planta, porque fazer alguns questionamentos. Por que a planta produz esse óleo essencial? O que leva ela a fazer isso? Por que ela precisa desse óleo, né? Por exemplo, pensar também na parte da destilação e da extração, toda a energia que é colocada aí, não só nessa parte do trabalho em si, mas do transporte, né? A gente vê que tem vários intermediários no meio para um óleo chegar na nossa mão. Então, por exemplo, se a pessoa está nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, será que eu preciso trazer um óleo de lá da Índia, por exemplo? Será que eu preciso comprar óleo essencial de eucalipto da China? Então, vocês que estão aí no Brasil, talvez começar a olhar, né, para as plantas que vocês têm ao seu redor, explorar as possibilidades das suas plantas. Por exemplo, a gente tem o óleo de copaíba. Então, fazer o uso do que vocês têm próximos de vocês. Talvez a gente devesse começar a pensar de fazer menos envios de óleos pelo mundo, tantos intermediários no meio, para um vidrinho chegar de um lado para o outro. É tanta poluição que isso gera, né? Outro conselho é, estude um óleo por vez. Você não precisa estudar 100 óleos em uma semana. Não tem necessidade. Então, construa uma coleção que seja pequena e que você conheça muito bem. Muitos desses óleos que existem hoje no mundo não vão estar aqui no futuro. Então, conheça os poucos que você tem muito bem. Muito bem. Nós temos realmente que refletir sobre esse caminho, né? E estudar um pouquinho o que a planta faz, né, para ela mesma e o que ela pode estar trazendo de benefício para nós, é um caminho bastante
interessante para você iniciar o seu estudo com óleos essenciais. E achei bárbaro essa dica de estudar um óleo por vez. Realmente, qual é a pressa, né? Aqui tem acho que uma pergunta, desculpe, mas deixa eu ver aqui, parece que... Tá. Nós temos aqui no Brasil uma associação, né, algumas associações, Associação de Naturopatia, a Associação de Aromaterapia, e nós temos uma pergunta que vem aqui nos complementar o que você acabou de falar, Robert. Se continuar a tendência da aroma ser usada como uma alopatia natural, se a aromaterapia tem que se especializar em áreas como a medicina, para poder atuar na cardiologia, endocrinologia, reumatologia, dermatologia, enfim. Acho que é isso, se eu entendi bem a questão aqui. Maria just received a question that she thinks it has to do with what we have been talking previously about the ingestion. She says that in Brazil there are the aromatherapy association called Abraroma. There is also an association for the naturopathic medicine. And I think this question comes from one of these people from the associations. She's saying that the person asked, it seems like people will use essential oils as a natural way of the same way people do with the same reasoning of allopathic medicine. So just using natural essences, but as a reasoning of the allopathic medicine. If we see this continuing, in your opinion, do you think that aromatherapy will need to specialize, or people who study aromatherapy will need to specialize in the medical fields? I think what we're talking about really is very similar to a discussion you could have about herbal medicine in general. So if you use herbal medicine, are you using a traditional system? Are you using the tradition from your region, from your country? Are you using traditional Chinese medicine, which is very special, energetic application of herbs? Or are you just looking for modern research? And it was quite revealing to me when I realized that in these traditional Chinese medicine texts, and there are many, many texts bigger than this, they look at the energetic approach and they look at all the science up to date. And they work with both. And I think that is how we should be moving forward with essential oils too. I don't think it's one thing or the other thing. I think it has to be both. So you're not just saying this works for that, but you're looking at the individual patient as well. Bastante interessante essa questão. Eu vou colocar uma coisa que eu penso. Acho que essa discussão tem a mesma a ver com quando a gente fala sobre a fitoterapia, né? O uso das ervas para cura. Quando você usa a fitoterapia, como que você está tratando, né? Você está usando um sistema tradicional de cura através das plantas que é ensinado no seu país, na sua região? Vou dar um exemplo, por exemplo, a medicina chinesa. A medicina chinesa tem uma abordagem de aplicação energética do uso das plantas, né? Eu acho interessante que eu já pesquisei em alguns livros da medicina chinesa, textos maiores do que esse livro aqui, que eu tenho aqui, bem mais longos, e eu percebi que eles usam uma abordagem energética e a abordagem da ciência. Então, Maria, na minha opinião, eu acho que é assim que a gente tem que seguir com a aromaterapia. Não é nenhum nem outro. Para mim, nós temos que unir os dois lados e olhar para a pessoa, o indivíduo que você tem na sua frente. So I'm not saying that we should all learn traditional Chinese medicine. That's not what I meant to say. Okay. Não quis dizer que a gente tem que imitar a medicina chinesa, não é isso?
but that we need to combine the science about constituents and all their many possible properties with evidence, with real evidence base of does this work in practice. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que nós temos que combinar a ciência, por exemplo, para entender os componentes envolvidos nesse óleo, quais são as propriedades baseado em evidência. E aí a gente pode aplicar de uma maneira segura, olhando para a pessoa que a gente tem na frente. Essa é a forma integrativa, né? Nós temos, na verdade, que usar a aromaterapia de uma maneira integrada. Então, se há quem está utilizando essa ferramenta tem essa expertise da medicina, provavelmente ele vai aplicar a aromaterapia clínica. Mas também podemos utilizar a aromaterapia de diversas formas, como o Robert falou no início, na primeira questão. Então, realmente, temos que ter esse olhar do todo. Então, nós temos que olhar para a pessoa que está na nossa frente, quais são as necessidades dela, qual é a busca dela e realmente qual é o objetivo dela em caminhar utilizando essa ferramenta que a gente tem, que é a matéria aromática. Bem, Robert, nós estamos caminhando para o nosso finalzinho aqui e parece que tem algumas pessoas desejando fazer algumas perguntas. Eu queria só colocar, porque diz que muita gente não conseguiu entrar logo no início, então eu queria dizer que esse espaço do Maria's Aromatic Café, ele tem como objetivo esse objetivo da união, né? Ele tem esse objetivo de estar agregando pessoas, estar aproximando as pessoas e de derrubar fronteiras. Então, é esse o objetivo que a gente tem, estar iniciando hoje esse projeto de estarmos falando com pessoas que já estão há muito tempo na área e têm uma grande expertise e pode nos ajudar, inclusive, a refletir algumas questões que vêm chegando para nós nesses tempos aqui, né, de isolamento social, onde nós estamos em contato um pouquinho mais com a gente, onde estamos tendo tempo, às vezes, de ler aquilo que a gente tinha deixado para estudar um pouquinho mais para frente. Então, está sendo super importante este momento. E eu não sei se a gente vai ter tempo para algumas perguntas. Maria mentions we're coming to alguém aqui, acho que fez uma pergunta. Pode falar, Eli, por favor. Just coming to the end of the Aromatic Café, she was just explaining again the reason to bring people together, and I think she's choosing one last question. Okay. Tem uma aqui que, desculpe, alguém colocou para a gente, eu não consegui enxergar quem fez a pergunta, mas tem a ver com essa sua fala de estarmos mais próximos dos olhos que a gente tem no nosso país, e ela está perguntando, será que os aromas são especiais para cada país e o uso das pessoas daquele país? Eu acho que já sei o que o Robert vai responder, mas creio que vale a pena ouvi-lo. So there is one question related to what you mentioned, the importance of us being close to the plants around us in our region, in our countries. Maria thinks she knows the answer, she says. I think I know what Robert will say, but she's asking, so do you think... Then she can answer the question. I'll say bye. But she wants to hear you, Robert. She says, do you think we have the plants we need around us? We are born where we have all the resources we need? Well, I don't know. I was born in London. I moved around the UK, then I lived in California, now I live in the Czech Republic. So which plant should I use?
Ele disse que sobre isso de nascer, né, onde tem as plantas que a gente precisa, ele não sabe, porque ele nasceu em Londres, morou em várias partes do Reino Unido, morou na Califórnia, agora está na República Tcheca. Qual planta que ele deveria usar? But yeah, I mean, I'm just more talking about the awareness of sustainability because there is a limited amount of natural resources on this planet to grow aromatic plants, and we're already seeing that is being strained. The coronavirus pandemic has increased demand for essential oils. So, you know, that looks like a good thing for the industry, but it's also straining the resources a lot more even than before. And so now we're kind of just waiting to see what will happen over the next 1 to 2 years in terms of, we don't know what's going to happen anyway, because we're in a situation we've not been in before globally. But what will happen with essential oils? But my suggestion is that we should be careful and conscious in how we use essential oils. And yeah, I don't mean you should only use the plants that grow near you, but you should prefer to use those plants, maybe. Maybe we don't all need ylang ylang and frankincense. It's for you to decide. Not for me to decide. Ok. Então, o Robert disse que esse comentário tem mais a ver com essa consciência de sustentabilidade que nós temos que começar a ter nessa área, porque existe uma quantidade limitada de recursos das plantas aromáticas no planeta. Então, temos que meditar sobre isso. Ele disse que nessa época do coronavírus, houve um aumento de demanda dos óleos essenciais. À primeira vista, isso pode parecer algo muito bom para a indústria, mas e para a natureza? Então, eu gostaria que as pessoas refletissem sobre isso. Ele disse que a gente tem que ficar observando aí o que vai acontecer nos próximos 2 anos com respeito à sustentabilidade de muitas plantas aromáticas. Ele diz que, globalmente, em nenhuma área a gente tem segurança hoje do que vai acontecer. Está em branco para todas as áreas. Mas falando particularmente na área da aromaterapia, o Robert gostaria de inspirar as pessoas a terem mais cuidado, um cuidado mais consciencioso nos seus usos. Ele diz que talvez nem todas as pessoas precisam de ylang-ylang ou líbano, mas aí ele disse que é a pessoa que decide, ele não vai decidir por nós. Fantástico! É realmente incrível. Was that the right answer, Maria? Was that the answer you expected? Exactly. Eu só vou colocar um pouquinho aqui que estão me pedindo. A gente vai fazer o sorteio do livro do Robert agora no final, e vocês podem mandar mensagem para o WhatsApp, que é no número... e o número é... Por favor, Selene, me ajuda. Aqui, 011 99251 3777. Está anotadinho aqui embaixo já, está fixado para quem quiser participar, ainda dá tempo. Isso, ainda dá tempo, a gente vai fazer o sorteio só no final, e viu que eu precisei da ajuda da Selene, porque eu compactuo com isso que o Robert fala, né? Ou você cuida da educação, ou você cuida da parte comercial. Eu realmente, a minha veia é da educação, então é por isso que eu acabo vibrando bastante quando eu estou nesses projetos novos, com o trabalho que eu iniciei no Hospital das Clínicas, onde eu coordeno ali as terapias botânicas, que envolve tanto os florais de Bach como a aromaterapia, que é um projeto que eu iniciei há 5 anos atrás e que ele vem hoje, nós temos ali capacitandas que vêm para o Hospital das Clínicas para fazer um estágio, tendo uma vivência direta com os pacientes com patologias que são bastante severas, inclusive no hospital dia. Então, realmente, eu acho que, né,
cada pessoa tem uma facilidade. Então, a minha veia é mais a educacional. Por isso, me perdoe, eu não tinha nem o telefone aqui comigo, para onde vocês precisavam entrar para poder participar do sorteio. E nós vamos ficar muito felizes por vocês estarem aqui com a gente nos próximos encontros também. Eu queria dizer que esses encontros, eles não terão um horário fixo, porque depende do nosso convidado. O Robert está na República Tcheca, ele está em Praga, né? E nós estamos aqui no Brasil. Então, nós temos essa questão do fuso horário. Eu acho que você precisa transmitir, porque eu falei muito. Just want to let you know that she's again telling people about the drawing of the book and explain a little bit about the cafe and mentioning that you are in Prague and we are in Brazil. So the time difference, there's a time difference. So that's why she will be changing maybe the time of the aromatic cafe, depending on who will be talking, depending on the time zone. Okay. Certo? E aí, só para a gente, de repente, finalizar, uma perguntinha para descontrair, Robert. Vamos ver se você, o que você me diz com relação a isso. Aromaterapia é arte ou ciência? The last question, and she wants to be playful, so she wants to play a little bit and maybe listen to what you have to say. Is aromatherapy an art or a science? Many things. Muitas coisas. Muitas coisas. Aromaterapia, muitas coisas. Certo. E é isso mesmo, como ele disse no início, né? Ele está fechando aqui no final. Robert, você gostaria de dizer mais alguma coisa para a nossa audiência, para as pessoas que estão aqui com a gente nesse café aromático hoje? So, Robert, would you like to say anything else for the audience that are here at the Aromatic Café with us now? I think you have extracted everything from my brain already. Já tirei tudo do meu cérebro que eu tinha para falar hoje. So I think you did a very good job. Olha, eu queria falar para as pessoas que vocês não viram no início, mas o Robert iniciou esse nosso contato, ele tinha um chapéu, né? E a xícara dele de café junto. Olha só que imagem, pessoal. Não é incrível? Então, esse é o nosso aromático café, né? Com toda essa descontração, passando a informação que é muito séria. Olha só. A praia. Eu fiquei assim, encantada com essa performance do Robert, né? E vocês sabem que ele tem um humor bastante pitoresco. Eu já tive a oportunidade de estar com ele em alguns eventos e realmente ele está sempre nos surpreendendo, né? E é isso que faz com que a gente tenha esse espírito jovem e talvez isso seja também efeito, né, da matéria aromática, não sei. Risen, thank you for always surprising us. It's very nice to be with you here in the cafe, in such a informal but serious, in the same time, conversation we had. And thank you so much for helping us and doing this and bringing all of your expertise. And I would just want to thank Maria for this cup, which she brought all the way from Brazil to Prague as part of a wedding gift. Thank you. Robert, gostaria de agradecer a Maria por essa caneca. Maria levou desde o Brasil até Praga, no dia do casamento dele, junto com outros presentes, então ele gostaria de agradecer. Oh, Robert, thank you so much, Robert, for this moment with you. Thank you. Eu pediria que ele ficasse
um pouquinho mais aqui com a gente, porque a gente vai fazer o sorteio agora, mas agora nós só vamos ter a imagem dele, não vamos mais precisar que ele fique pensando que nos responder. Foi brilhante, ele realmente nos trouxe lucidez para algumas questões, inclusive, e eu estou muito feliz com isso. Mas gostaria que ele pudesse ficar aqui com a gente até que a gente possa finalizar, né, com o sorteio do livro. So thank you again for your brilliant help and light that you help us have in so many of the subjects. Maria wants to invite you to stay to the end. She says she's not going to be asking you anything else, but she would like you to stay with your presence, and then she's going to be doing the drawing and she will finalize the event. Enjoy your coffee, Robert. E aí, pessoal, agora chegou o momento tão esperado por algumas pessoas estavam preocupadas porque não estavam conseguindo entrar no QR Code, que é uma questão mais moderna, eu também não sei se eu conseguiria, mas aí a Selene nos ajudou aqui com o número do telefone, e vocês também podem estar participando. Todos estão participando, não é, Selene? Como é que a gente vai fazer esse sorteio, Selene? Conta pra gente. Queria agradecer, porque foi um sucesso. Praticamente todas as pessoas que estavam na live se inscreveram. Número muito pequenininho que não se inscreveu, então queria agradecer essa participação. E pedir que você escolha um número. Então, olha só, você tem que escolher do 1 ao 200, está aumentando aqui, ao 250. Eu vou fazer o seguinte. Do 1 ao 250. Isso. Espera aí que está aumentando. Se demorar, vai... É porque algumas pessoas não estavam conseguindo, é só agora que elas conseguiram entrar. Pessoal, esse é o livro, ó. Eu aqui vou falar um pouquinho da história do Robert. O Robert, ele fez a reedição desse livro, né? Há muito tempo atrás. Eu isso na internet sobre desse livro. Há muito tempo atrás, o Robert fez a edição desse livro. Ele escreveu também o que foi traduzido aqui no Brasil, Aromaterapia para a Arte da Aromaterapia. Né? Depois ele tinha o livro Aromaterapia for Everyone, e foi o livro que nós traduzimos e estamos sorteando aqui para vocês. E, claro, o livro que é o nosso grande suporte, que nós esperamos que em 2021 a gente tenha ele traduzido também no Brasil, né? Que é o Essential Oil Safety. Nós estamos aguardando ansiosamente por isso, Fabian Laszlo. E aí, aumentou um pouquinho o número? Aumentou. Agora vai ser até 260, mas 10 pessoas tiveram tempo aqui. Tá. Bom, é uma questão muito difícil para mim, essa escolha. Eu não gostaria de ter esta tarefa. Vamos lá. Vamos escolher o número de entrada 190, porque juntando esse número na numerologia dá 1, que é o dia do Start One, do café aromático. Então, olha só que legal. Você escolheu uma pessoa de Brasília, chamada Débora Igreja do Prado. Muito legal. Parabéns, Débora. Você me manda aqui seu endereço no WhatsApp, que a gente está te mandando ainda hoje o livro, viu? Parabéns, Débora. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, por você ter nos prestigiado nesse primeiro dia. Estar com a gente nesse café, para mim, é algo bastante importante. Para mim, é um evento similar ao Simpósio Internacional de Aromaterapia, que nós tivemos o Robert na nossa primeira edição,
E agora nós só vamos ter o Robert no Brasil. Ele está convidado, mas só poderemos ter o Robert no Brasil quando tivermos segurança, né, de transitar. Isso ainda vai demorar um pouquinho, ainda precisamos ter um pouquinho mais de tempo para que isso seja feito com segurança, afinal, ele né, aquele que tem o olhar, né, da segurança e sempre nos indica para utilizar os óleos essenciais de maneira segura. Então, por enquanto, a gente, quem sabe, vai criar um novo projeto com o Robert, um workshop, quem sabe online, não é? Quem sabe? So Maria says again, she's saying you are always invited to come anytime you want. We hope for safer days when we can receive you. But who knows, maybe different projects can come. And she's just saying her heart is open to bring anything that is related to education and safety to the community in Brazil as well. So thank you so much for being here with us today, Robert. Thank you. And thank you very much, Maria. And even if I can't be there physically, I can be there like this. Robert agradece também bastante o convite. Ele disse que, então, mesmo que fisicamente hoje ele não pode estar aqui com a gente, ele pode estar assim, dessa maneira virtual. Thank you, Robert. Thank you todos vocês que estão conosco aqui nesse momento, que foi muito, muito, muito agradável. E até breve. Thank you, Robert. Thank you. Até logo. Até logo.